computador. Bom, boa noite a todos. Que possamos agradecer a Deus mais uma oportunidade de estudo, de reunião, de compreensão da doutrina espírita. Que todo esse aprendizado, Senhor, possa também ser aproveitado pela espiritualidade amiga, que trazem tantos como nós, desencarnados, mas e nós aqui encarnados, para que possam estudar junto, possam compreender, aprender, entender as situações, as legislações, e que com tudo isso possamos cada vez mais melhorando a nossa vida, as nossas intenções, os nossos atos, pedindo a Jesus o amparo, a proteção e pedindo a Deus que possa despertar os nossos corações na paz, na mansetude, que possamos envolver o planeta na seara do Cristo, pedindo, Senhor, que todos possam ser verdadeiramente irmãos. Que assim seja. Bom, eu vou compartilhar aqui, eu não sei se eu também não trouxe o livro, então eu estou aqui na Unenglar, eu vou ter que apresentar de todo jeito. Eu vou pegar meu livro. Pega lá. Tá aparecendo aí, né, Elaine? Tá tudo certo? Tá certinho, tá ok. O risquinho saiu da tela. Eu não sei como é que eu fiz aquilo. Bom, nós paramos aqui no item 23 do capítulo 11, né? Gênesis espiritual. Achou aí, rapaz? Bom, o Kardec está nos colocando aqui que, considerando a humanidade no menor grau da escala intelectual, entre os selvagens mais atrasado, cabe perguntar se esse é o ponto de partida da alma humana. Conforme a opinião de alguns filósofos espiritualistas, o princípio inteligente, distinto do princípio material, se individualiza, se elabora, passando pelos diversos graus da animalidade. É aí que a alma se ensaia para a vida e desenvolve, pelo exercício, suas primeiras faculdades. Seria, por assim dizer, seu período de incubação, chegando a um grau de desenvolvimento que essa fase comporta. Ele recebe as faculdades especiais que constituem a alma humana. Haveria, assim, filiação espiritual como a corporal. Então, Kardec, aqui é interessante que ele está colocando aqui, não segundo a opinião ou conforme a opinião de espíritos, né? Mas ele está falando assim, conforme a opinião de alguns filósofos espiritualistas, o princípio inteligente, distinto do princípio material, se individualiza e se elabora passando pelos diversos graus da animalidade. É aí que a alma se ensaia para a vida e se desenvolve. Pelo exercício, suas primeiras faculdades, seria por assim dizer, o período de incubação. Como tem a filiação corporal, né? Ele está colocando uma filiação espiritual, que o Livro dos Espíritos vai estar falando lá, né, na questão 540,
É assim que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por átomo. Mas o Kardec ele coloca aqui nessa primeira parte do item 23, né, a opinião de alguns filósofos espiritualistas. E ele continua: esse sistema, baseado sobre a grande lei da unidade que preside a criação, corresponde, é preciso convir, à justiça e à bondade do Criador. Dá uma saída, um alvo, um destino aos animais, que não seriam mais seres deserdados, mas encontrariam no futuro que lhes está reservado uma compensação aos seus sofrimentos, o que constitui o homem espiritual, não a sua origem, mas os atributos especiais dos quais está dotado quando entra na humanidade. Atributos que o transformam e fazem dele um ser distinto, como o fruto saboroso é distinto da raiz amarga de onde saiu. Por ter passado pela fieira da animalidade, o homem não seria menos homem, não seria animal, como o fruto não é a raiz, ou o sábio não é o disforme feto pelo qual veio ao mundo. Mas esse sistema levanta numerosas questões, cujos prós e contras nos é oportuno discutir aqui. Não é oportuno discutir aqui, nem examinar as diferentes hipóteses feitas sobre este assunto, sem procurar a origem da alma e as etapas pelas quais tenham passado. Vamos considerá-la, ao entrar na humanidade, ponto em que está dotada do senso moral e do livre-arbítrio e começa a exercer a responsabilidade pelos seus atos. Então, o que Kardec está falando aqui? Na Gênesis, né? A Gênesis espiritual. Ele não está nem se remetendo agora ao Livro dos Espíritos, ele está fazendo um apontamento que dentro dos filósofos espiritualistas já se estudava os princípios, né, do material que se individualiza e elabora pelos diversos graus da animalidade, né? Então ele já vem e ele vai falar que esses princípios, né, nós temos que convir que corresponde à justiça e à bondade do Criador, dá uma saída, um alvo e um destino aos animais, que não seriam mais seres deserdados. Embora ele está falando isso, não é? E ele fala que esse sistema levanta numerosas questões, e ele vai falar assim, olha, os prós e os contras disso não é oportuno discutir aqui, nem examinar as diferentes hipóteses feitas sobre esse assunto. Então o que ele vai falar para nós? Sem procurar a origem da alma, como é que ela está atravessando tudo isso e quais etapas tenha passado, Kardec está falando para a gente fazer um exercício agora. Vamos considerá-la ao entrar na humanidade, né? Então, quando a gente está... podemos aqui fazer uma releitura da questão 115 do Livro dos Espíritos. Todos os espíritos são criados simples e ignorantes com a tarefa de atingir a perfeição. As provas aceleram o progresso. Então nós podemos considerar aqui o simples e ignorante como Kardec está nos propondo. Sem procurar a origem da alma e as etapas pelas quais tenha passado, vamos considerá-la ao entrar na humanidade, ponto em que está dotado do senso moral e do livre-arbítrio e começa a exercer responsabilidade pelos seus atos. Então, nesse ponto aqui, que Kardec está nos orientando, ele está falando assim, olha, quando o ser humano entra dentro da humanidade, os espíritos vão falar que não é nem na primeira, nem na segunda, nem na 10ª encarnação
que ele vai desenvolver o senso moral e que vai ser responsável pelos seus atos. Quem sabe, né, após a 100ª ou 1000ª encarnação. Então eles dão um número ali, aproximado, nos dizendo o seguinte: olha, o espírito ele vem ali, quando ele começa a estagiar no reino hominal, ele vai levar, é só um número de grandeza, aproximadamente umas 100 encarnações, a 1000 encarnações, né, para poder desenvolver o senso moral a tal ponto que o livre-arbítrio, a vontade dos seus atos, é pelo livre exame, pelo livre pensamento, pelo raciocínio lógico, e aí sim ele começa a ter responsabilidade pelos atos. Então o que Kardec está falando aqui é o seguinte: vamos aqui fazer um exercício, né? E vamos considerá-la, ao entrar na humanidade, ponto em que está dotada do senso moral e do livre-arbítrio, né? E começa a exercer a responsabilidade pelos seus atos. E Kardec vai soltar uma nota aqui. Segundo o Espiritismo, os espíritos, em suas primeiras encarnações humanas, são simples e ignorantes, ou seja, sem moral e sem inteligência. Por isso que é simples e ignorante. Então está sem o desenvolvimento moral, então ele ignora o bem e o mal, e ele é simples, ele não desenvolveu a inteligência. Então você tem que fazer esses dois desenvolvimentos para que a gente possa ter o raciocínio, né? E aí sim desenvolver o nosso senso moral. Olha o que eles vão falar: o livre-arbítrio se desenvolve pouco a pouco, como consequência do desenvolvimento da inteligência. Então você só desenvolve o livre-arbítrio, né? Que o livre-arbítrio não é assim, eu faço o que eu quero. É você ter a inteligência desenvolvida, conseguir analisar o que você está já manipulando ou decidindo, e aí você exerce a vontade própria. A vontade própria é o livre-arbítrio, porque no reino animal, os animais, eles são regidos 100% pelos instintos, né? Como nós aprendemos. E o instinto, ele é condicionado, ele tem uma reação, né, do instinto em cima de uma necessidade, na maioria das vezes fisiológicas, né? Então o instinto ele vai servir para, por exemplo, para a manutenção da vida, né? Então você tem sede, aí você, através do instinto, você é impulsionado a buscar o alimento líquido, né? Através da necessidade do alimento sólido, né? Da fome, você vai atrás do alimento sólido e assim por diante, né? E aí gera um monte de outras possibilidades que o animal vai ser movido instintivamente, não é? No nosso caso aqui, para ter livre-arbítrio, já precisa sair do simples e ignorante, já precisa ter um pouco de inteligência, precisa já avaliar os atos e decidir por si mesmo. Então, o que nós estamos falando aqui? Que no animal a vontade é condicionada. No ser humano, a vontade é deliberada. Então, no ser humano, é a vontade nossa, né? É o livre exame e a vontade da ação. No animal, essa vontade, ela está ligada ao instinto, à fisiologia. No nosso caso aqui, né, do ser humano, é já o desenvolvimento da alma, onde nós vamos agir
com a vontade das escolhas. E aí as escolhas aqui é do senso moral, porque é a escolha entre o certo e o errado, entre o bem e o mal, né? Entre o justo e o injusto, entre, não é? Tá dando para entender aí o que Kardec está tentando colocar aqui, né? Tudo certo? Pode ir. É por aí mesmo? Né? Ou algum comentário? Então vamos lá. Então, só então se inicia e cresce proporcionalmente a responsabilidade pelos atos. Porque para nós sermos responsáveis, né, Ravazzi? Como é que nós vamos ser responsáveis de uma coisa que nós não temos ciência e nem consciência, né? O animal não tem consciência, então o ato do animal é um ato, ele não é da vontade da alma do animal, ele é da vontade do instinto. Então ele é condicionado por forças externas, que nós também. Muitas coisas que nos acontecem fisiologicamente, nós somos forçados ao império da matéria, que nos conduz, nos impulsa e nós temos que fazer. Mas o que Kardec está falando aqui, da responsabilidade do ato, já é do exercício da alma como vontade consciente do que eu estou fazendo, do certo e errado, do justo e do injusto, né? Avaliando, que é o primeiro mandamento, né? O primeiro mandamento não, uma das primeiras partes da Bíblia, onde Deus deu a ordem, né? E Deus disse, faça tal coisa, e aí a espiritualidade fez, e ele avalia, e Deus viu que era bom, como uma lição para nós. Olha, nós temos que avaliar os nossos atos, para poder validar se ele é bom ou não, está próximo do que Deus está esperando, está resvalando os princípios, os caracteres da divindade, como no capítulo 2, ou nós estamos fazendo coisas que nos agradam, não é? Como o filho pródigo de Jesus. Então, só aí, né, é que a inteligência se desenvolve, inicia e cresce, proporcionalmente vai vir a responsabilidade dos atos. Então, não existe responsabilidade dos atos sem inteligência. Primeiro, nós precisamos conhecer, experimentar, avaliar. Quando a gente for tomar a decisão novamente, aí eu já estou consciente, já tenho a experiência, já fiz aquele caminho, fiz aquele percurso, e se eu errar, ou se eu insistir em coisas egoísta, gananciosa, orgulhosa, e que eu faço aquela sem envolver tudo que eu dou conta para não prejudicar o próximo, eu estou fazendo um ato de vontade deliberada, consciente e sabendo que eu estou errado. Por isso que eu sou responsável. Porque senão a gente teria um Deus injusto. Ele vai me punir por coisa que eu não tenho consciência disso. Eu não tenho nem inteligência para poder desenvolver. E isso é muito interessante, porque dentro disso aqui, a responsabilidade não é igual, muitas vezes é passado no movimento espírita, ou do que nos é jogado. Não é tudo igual. Aquele que tem mais responsabilidade, mais será cobrado na palavra do Cristo. E aqui dá para entender isso. Então, por exemplo, você deixar uma pessoa se afogar é pecado? Eu sou responsável pelo ato de uma pessoa estar se afogando e eu não salvá-la? Nós vamos avaliar isso. Eu sei nadar? Primeira pergunta. Porque se eu não sei nadar, como é que eu vou salvar a pessoa que está se afogando? Vamos falar que eu sei nadar, mas está chovendo, está ventando e eu estou com uma criança de 1 ano no colo e tem um barranco e não tem mais ninguém comigo. Moralmente, eu largo a criança e vou salvar a pessoa que está se afogando,
ou eu protejo a criança e, infelizmente, eu vou ter que escolher. Que é o caso, né? Olha, se você tem uma mãe e uma criança, e na hora da cirurgia ou na hora da escolha, ou vai morrer os dois ou você salva um. Eu cometi um pecado porque na hora da decisão eu tive que sacrificar o filho para poder salvar a mãe, ou ao contrário, dependendo da avaliação daquele médico, com o conhecimento que ele tem, e ele fez a melhor decisão que ele conseguiria com tudo aquela inteligência que ele tinha. Não estou falando da inteligência de Deus e nem do Cristo. O ponto de partida aqui não é Jesus. A régua é nossa. Então isso inverte um pouco a lógica, e aí talvez por isso que o Cristo fala assim: não julgueis. Porque como é que eu vou saber a condição da pessoa, a capacidade intelectual, o nível de desenvolvimento moral, o que ela sabe ou não sabe, para ter conseguido fazer o mais próximo do certo que ela dava conta. Então, dentro disso, a responsabilidade dos atos, ela é proporcional ao desenvolvimento da inteligência e à capacidade de avaliação. Isso muda o nosso julgamento para com o próximo, isso muda o nosso olhar, e isso muda também a minha atitude perante o planeta, porque se eu acho que eu não posso agir, porque tudo é pecado, e se eu me expor muito, eu vou para um umbral, e vou deixar de ganhar o nosso lar, eu não vou fazer nada. Então é muito mais cômodo eu ficar dentro de casa, lendo o Evangelho, tomando água fluidificada, passe a distância, porque aí eu não me contamino no mundo, né? Então, diante disso, muitas coisas nós temos que avaliar, né, cada um, que é a régua, né, para saber como que vai poder se desenvolver, ajudar os seus próximos, os seus familiares, quais responsabilidades vai assumir ou não, como que vai fazer tal coisa ou não. Então não tem regra de comportamento, olha, isso é o certo, isso é errado, isso é bom, isso é ruim, depende. O açúcar para mim é muito ruim, porque eu já abusei demais, mas de repente para o Ravazzi aí, né, pode ser bom. Então, como você vai falar? Como é que você vai ditar regras universal do que o Ravazzi come e do que o Ravazzi não come? Do qual ato você faz, qual ato não faz? Percebe? Não tem jeito. Por quê? Porque nós não conseguimos ainda, na nossa infância intelectual, atingir esse nível de querer pôr ordem para os outros, né? Então, cada um vai, né, como diz Jesus, vá e não peques mais, né? Siga, fazendo o quê? Sedes perfeitos igual o vosso Pai é perfeito que está no céu. Nessa referência, a referência é essa. As características de Deus que eu dou conta de imitar, que nós vamos aprender por imitação, primeira coisa, né? Depois por presença do pai, presença da mãe, presença do irmão, presença dos amigos espirituais, né? E assim por diante, que nós vamos dando guarida e nós vamos aprendendo. Então, isso vai criando desdobramentos bastante significativos para que a gente possa pensar e analisar, né? Só estou colocando aqui umas colocações para a gente poder analisar, né? Então, não é nem depois da primeira ou segunda encarnação que a alma tem uma consciência clara de si mesma, para ser responsável por seus atos. É talvez depois da 100ª ou 1000ª. Isso aqui está na Revista Espírita de 1864. Ocorre o mesmo com a criança que não goza da plenitude de suas faculdades nem 1 nem 2 dias depois do seu nascimento, mas depois de anos. E ainda na medida em que a alma goza do seu livre-arbítrio. Sua responsabilidade cresce em razão do desenvolvimento da sua inteligência.
Esse é um parênteses, vale a pena ir lá na Revista Espírita de 64, esse texto é maior, bem maior que isso, para poder entender o que Kardec está querendo chamar atenção aqui. Então, o ponto que ele está falando para nós fazermos o exercício aqui, né, nessa encarnação dos espíritos, porque qual que é o título? Só para lembrar, ele está no subtítulo Encarnação dos Espíritos. Então, nós já estamos encarnando, e ele está fazendo um exercício assim, olha, alguns espiritualistas, alguns filósofos espiritualistas já têm esses conceitos. No espiritualismo racional, que a gente tanto fala aqui, né, lá na Sorbonne, em 1830, já ali na virada do século ali, de 1700 para 1800, já, isso está lá na escola. Eles já estão estudando isso, eles já separam isso, e eles, inclusive, lá tem a tradução brasileira, eles vão falar lá da alma encarnada, o ser humano é uma alma encarnada, a alma dos animais, eles vão falar do progresso dos animais, né? Então tudo isso já estava ali, né, nascendo, e isso já, eles estavam estudando esse tipo de coisa. Por isso que Kardec está falando aqui, olha, não estou falando aqui de revelação espírita, estou falando aqui de princípios inteligentes, distinto do princípio material, que se individualiza, que se elabora, passando pelos diversos graus. Isso é a opinião de alguns filósofos espiritualistas. Então ele está fazendo para a gente fazer esse exercício, partindo desse ponto. Olha, nós não estamos falando nem na primeira e nem na milésima encarnação, nós já estamos aqui um pouquinho mais para frente, nas encarnações dos espíritos, que tem a capacidade de diálogo conosco, que tem inteligência desenvolvida, que se está reencarnando como prova ou possivelmente alguma expiação, não é? Que também a maioria é tudo prova. Não podemos falar, olha, o mundo é de prova e expiação, todo mundo está aqui sofrendo. Também não é bem assim esse negócio. A espiritualidade vai falar que os espíritos em expiação, se assim nos podemos exprimir, são exóticos na Terra. Eles estão falando assim, olha, os espíritos em expiação, exótico não é natural. Eu fui atrás da tradução e eu procurei lá no francês, ele está falando de exótico mesmo. Então, o exótico, com essa característica, não é uma coisa para todo mundo. Olha, aquele cara que está em expiação, ele já teve um monte de oportunidade, e se ele está expiando agora, é porque ele é renitente, ele é persistente no mal, e essas pessoas não são a maioria. Haja visto o exemplo do Quinto Varros lá, né, do livro de André Luiz, ele teve um monte de oportunidade, um monte de coisa, e aí depois, olha, agora você vai ter que passar por uma dor mais extrema, vai ter que espiar, porque, para ver se desperta, mas é depois de muita chance, né, e isso é relevante, né? Só um parênteses aqui, depois a gente pode achar essa colocação da espiritualidade, eu ponho no grupo lá, né? Esse parênteses que eu fiz agora. Então Kardec está falando assim, e ele está começando aqui, né? Considerando a humanidade no menor grau da escala intelectual, entre o selvagem e o mais atrasado, cabe perguntar se esse é o ponto de partida da alma humana. Ele está fazendo um exercício, né? E aí ele pede essa consideração para nós, faz aqui um adendo aqui da Revista Espírita e vai continuar aqui na item 24. A obrigação que tem o espírito encarnado de prover o alimento do corpo, sua segurança e seu bem-estar impulsiona-o a empregar suas faculdades nessas investigações, a exercê-las e a desenvolvê-las. Sua união com a matéria é útil ao seu adiantamento. Eis porque a encarnação é uma necessidade. Por que Deus fez esse negócio tão complicado da gente ter que encarnar? Porque a encarnação é que vai ser o exercício na prática, né, palpável, para que a gente possa, com a união da matéria,
desenvolver a nossa inteligência e o nosso senso moral para o nosso adiantamento, e através disso é uma necessidade, não tem outro caminho. É pelo concreto, é pelo que a gente sente, né? Pelos 5 sentidos que nós vamos desenvolver, sair do reino animal, que é o desenvolvimento até aquele momento instintivamente, para uma coisa mais consciente, né? Por isso que a gente sai do Adão e vai entrar em Jesus. Então nós saímos daquela, quase que aquele ser que está andando instintivamente, para um ser agora que tem consciência dos atos, vontade raciocinada, né? E vencendo todo esse rolo e esse imbróglio que a matéria exige, né? Para que a matéria nos traz obrigações, como Kardec fala aqui, ó, a obrigação que tem um espírito encarnado de prover o alimento do corpo, da sua segurança e seu bem-estar, impulsiona-o a empregar as suas faculdades nessas investigações. Nós somos forçados a fazer isso, não tem como. Não vou comer, não vou beber, né? Vou fazer voto vou viver de luz, não tem jeito, né? E aí o filho, e a mãe, e o avô, e o tio, nós temos que prover, né? Então, é uma necessidade a encarnação, porque isso vai desenvolver, inclusive, a responsabilidade para com o próximo, né? Também. Então, por outro lado, pelo trabalho inteligente que realiza em seu proveito sobre a matéria, ele contribui com a transformação e o progresso material do globo em que habita. Que também aqui é bem bonito de nós entendermos a responsabilidade de manipulação da matéria. Porque tem um movimento hoje, né, que fala assim, não pode tocar em nada, não pode fazer nada, vamos voltar à recrudescência, né? O Kardec faz essa pergunta, né? Olha, o que aconteceria se nós, né, nos debandássemos a não ter a vida da sociedade, se a gente se isolasse, né? Vamos voltar para as origens tribais. Kardec faz, os espíritos falam assim, seria a recrudescência do egoísmo, porque o progresso está na sociedade e não na individualidade. E para isso nós precisamos manipular a matéria, que está para o nosso uso, mas não para o abuso. Então, isso gera também uma lei, que é a lei do progresso. Você não progride se você não manipular o que está na tua frente. Agora, abusar e destruir com má intenção é outra coisa. Então, aqui também, para nós que estamos entendendo esse movimento, não podemos entrar, às vezes, nessas ideologias, né, que estão mais exercitando a animalidade, os abusos das paixões, né, favorecendo o eguismo, o orgulho. Então nós precisamos estar avaliando tudo, e que é o que está na Bíblia, né? A gente estava conversando no sábado, no domingo, né, rapaz? Tá na Bíblia, que é para poder a gente ter bastante, como é que era lá? Bastante, deixa eu pegar aqui, que eu até anotei aqui. Bastante conselheiros. A multiplicidade de conselheiro é uma coisa que já está na Bíblia, né? Que é a instrução. E depois vai falar assim, analisai tudo, outra parte da Bíblia, analisai tudo e ficai com o que é bom, né? E o que a espiritualidade fala? Olha, o que Kardec orienta? Lê tudo, pode, não tem problema não precisa ficar com medinho que vai se contaminar. Eu não vou ler tal fulano, porque imagina, vou me contaminar inteiro. Não, você lê, avalia, pega o que tiver de bom, a gente aprende com tudo, né? Faz uma reflexão e fica. Então,
isso está dizendo que, olha, nós temos maturidade para escolher. Não precisa assim, olha, tem que ser só isso, tem que ser só aquilo, tem que ser aquilo. Não, não é? Senão, tem um movimento que fala assim, olha, não vamos ler os filósofos passados, não vamos ler... Olha, só o Evangelho segundo o Espiritismo contém tudo, pode jogar tudo o resto da humanidade no lixo. Precisam tomar cuidado com esse tipo de coisa, né? No própria introdução do livro dos Espíritos, do livro do Evangelho, né? O Erastus vai nos solicitar a leitura do livro Santo Agostinho, Confissões, que não é uma obra espírita, está lá. Né? E vai também, Kardec vai fazer uma introdução no Evangelho segundo o Espiritismo, trazendo 32 comparações, se eu não me engano, falando que a moral do Cristo é a moral em termos quase idêntica de Sócrates e Platão, né? E a gente está querendo jogar tudo fora. Então precisamos tomar cuidado para a gente não fazer besteira, né? Então a matéria ela vai exigir essas investigações, elas vai exigir essa necessidade, e ela que vai proporcionar, através da lei do trabalho, o exercício e desenvolvimento da inteligência, e isso só vai acontecer na manipulação da matéria. Está aqui, ó. Pelo trabalho inteligente que se realiza em seu proveito sobre a matéria, ele contribui, o espírito contribui com a transformação e o progresso material do globo em que habita, né? Assim, à medida que progride, colabora com a obra do Criador. Nós somos co-criadores. Então, o agir na matéria com inteligência, com consciência, é quase que um dever, porque nós precisamos prover. E a espiritualidade vai falar assim, a inteligência do ser humano vai chegar a tal ponto que nós vamos conseguir equacionar, equilibrar todas as tensões da matéria. Nós vamos conseguir controlar para o nosso bem-estar, né, na habitabilidade e com os recursos da matéria, que o frio não nos mate, que o calor não nos deixe a gente morrer de sede e assim por diante, né? Então, assim, à medida que progride, colabora com a obra do Criador, da qual é um agente inconsciente, porque nós estamos aqui no comecinho, não é? Então, como os animais são agentes da espiritualidade, né, que estão a serviço de Deus, que está dando comando, né? E os animais estão trabalhando e estão também contribuindo para a transformação do globo, né? Como nós já estudamos nas questões anteriores, né? Isso já ficou claro. Então, no item 25, mas a encarnação dos espíritos não é nem constante e nem perpétua, é apenas transitória. Deixando um corpo, ele não retorna um outro corpo, né, um outro instantaneamente. Durante um lapso de tempo mais ou menos considerável, ele vive a vida espiritual, que é a sua vida normal, de tal modo que a soma do tempo passado nas diversas encarnações é pouca coisa, comparada àquela dos tempos em que ele passa no estado de livre espírito. Então, o que Kardec está nos trazendo aqui? Olha, a necessidade da encarnação, ela não é nem constante e nem vai ser perpétua, não é eterna. É uma fase transitória. Dentro dessa pequena fase transitória, entre encarnar e reencarnar, né, que dura aqui um lapso de tempo, né, mais ou menos considerável, nós continuamos ainda nesse processo de encarnação e reencarnação, que é apenas transitório. Nós temos
tempos na erraticidade, aonde é a nossa vida normal. De tal modo que se a gente somar tudo isso, o tempo passado nas diferentes encarnações é pouca coisa comparada àquelas dos tempos que ele passa no estado de espírito livre. No intervalo das encarnações, o espírito progride igualmente no sentido de que aproveita para seu adiantamento os conhecimentos e a experiência adquiridos durante a vida corporal. Então, nessa fase inicial, olha como a matéria é importante. É o que vai proporcionar, mesmo na erraticidade, né, o conhecimento, a avaliação, o adiantamento, né, o uso da inteligência, para que a gente possa, através das experiências adquiridas durante a vida corporal, né, fazer todas essas reflexões para que a gente possa ir avançando cada vez mais. Falamos de espírito chegado ao estado da alma humana. Por isso que ele já está, olha, não é lá aquele princípio simples e ignorante, vão das 1000 encarnações para trás. Estamos falando aqui, né, esse exercício aqui agora, que é o quê? É o item encarnações dos espíritos. O Kardec não está bipolar, ele está só fatiando para a nossa compreensão. Então, ele está pegando a encarnação dos espíritos, né, e dos espíritos, né, chegado à alma humana, tendo a liberdade de ação e a consciência dos seus atos. Então, para ter a liberdade das ações e as consciências dos atos, precisa não estar na infância da alma humana, mas já um pouquinho desenvolvido, para poder ter essa responsabilidade e ter a consciência de tudo isso. Então, a partir desse ponto, ele examina o que fez durante sua estada terrestre, passa em revista o que aprendeu, reconhece suas faltas, elabora seus planos e toma as resoluções pelas quais conta conduzir-se em uma nova existência, tratando de fazer o quê? Melhor do que fez na anterior. É assim que cada existência é um passo adiante no caminho do progresso, uma espécie de escola de aplicação. O que Santo Agostinho vai trazer nos livros Confissões? Até a página 100 e pouco lá dos livros, é 200 e cacetada, mas um pouquinho mais de 1/3 da obra, Santo Agostinho vai falando das fases da vida dele, e ele vai confessando todos os erros, aqueles pensamentos que ele tinha, e aí depois ele vai desenvolver, né, que quando ele começa a ter consciência já, né, e pensar mais em Deus, ele vai começar a avaliar isso, os erros ali diariamente. Já não é um exercício quando ele chega com 33 anos, ele faz uma varredura, né? Olha, puxa, fiz tanta burrada, fiz isso, fiz aquilo, pô, agora eu vou mudar de vida. E a hora que ele toma consciência disso, ele faz esse mesmo exercício aqui, ele examina, mas não o que fez durante a sua estada até sobre o dia, ele faz análise do dia, faz a reflexão, ora, pede força a Deus e vai no outro dia e arrumando o que ele errou no dia anterior. A proposta da espiritualidade aqui, nessa erraticidade, nesse espaço entre uma encarnação e outra, o que o espírito faz? Que espírito que faz isso? O espírito que, tendo liberdade de ação e consciência dos atos, é que está na condição de fazer isso. Aquele que está lá para trás, que está sendo movido quase que pelo instinto, ele não tem consciência dos atos esclarecido, a inteligência é muito rudimentar, então ele não consegue fazer conjecturas, né? Então, o que ele vai fazer? Ele vai avaliar o que ele fez durante a estada, ele vai passar em revista o que aprendeu, ele vai reconhecer as faltas. Para você ajustar, a primeira coisa que tem que fazer é reconhecer o erro. Se não reconhece que está errado, ou que está errando, né? Você vai arrumar o quê? Você não está errando nada, não tem jeito de conversar, né? Então ele vai elaborar seus planos, ele vai traçar meta, ele vai traçar e toma resoluções pelas quais conta conduzir-se em uma nova existência. Então, o que o Kardec está falando aqui? Que esse pessoal aqui, eles estão participando do processo reencarnatório
conscientemente e eles estão escolhendo as suas provas em cima das avaliações que eles mesmos estão fazendo. É assim que em cada existência é um passo adiante no caminho do progresso, uma espécie de escola de aplicação. No Introdução do Evangelho segundo o Espírito, o Espiritismo, o Kardec, quando ele vai comparar a obra de Sócrates e Platão, ele vai falar que ele ficou tão surpreso, ele vai confessar. Ele falou: olha, encontrei coisas na obra de Sócrates que eu mesmo não tinha conhecimento. Ele estava com 54 anos, não é? E estava estudando, e estava descobrindo coisas que ele não tinha conhecimento. E o que ele descobriu lá? As escolhas das provas já estavam em Sócrates e Platão. E ele vai pegar o capítulo 10 da República, que ele vai contar a história lá do Armênio, né? Que tem uma experiência de quase morte. Ele morre, né? E ele vê aquela separação e pessoas já escolhendo a reencarnação. Pega o capítulo 10 da República, leia lá. Lá Kardec faz uma análise, né? Ele não coloca o item inteiro. Na Revista Espírita ele faz essa reflexão, mas ele não coloca tudo. Lá na República é um pouquinho mais extenso, mas vale a pena, porque Kardec vai se surpreender. Olha, não é só a moral do Cristo que é quase idêntica. Muitas coisas, inclusive o processo da reencarnação, a escolha das provas, e ele vai falando, e ele vai dando dica, né, do que está acontecendo. E é o que ele está colocando aqui na Gênesis, agora no item 25, que o espírito que conseguiu essa madureza de liberdade da ação e consciência dos atos, ele começa a escolher por si mesmo. Por quê? Porque ele já tem condição de fazer isso. E quando não está nessa fase? Bom, quando não está nessa fase, quem escolhe é a espiritualidade. Por isso que na erraticidade não tem lógica ter animal que não raciocina. O cachorro está lá na erraticidade, 50 anos, fazendo o quê? Ele está avaliando seus atos, está vendo no que ele errou, nas atitudes egoístas que ele tomou, orgulhosas, gananciosas. Quer dizer, não tem cabimento, né? Então, por isso que a espiritualidade fala assim: olha, os animais, a reencarnação é quase que automática. Não é porque Deus é ruim, é porque não tem necessidade. A erraticidade, ela só tem necessidade para quem faz reflexões e aproveita. Aproveitar para quê? Para punição, ficar queimando no inferno, né? Não, é para aprender. Não é fatalismo, né? Então nós temos que enxergar a doutrina espírita como as qualidades de Deus sendo refletidas na matéria, não é da potência do diabo, né? Não existe isso, né? É o que Kardec fala lá no céu e inferno, né? Lá, o diabo, pega lá o capítulo, acho que é o capítulo 10, não lembro, os demônios. Todo o erro de todas as filosofias foi trazer os conceitos teológicos ou filosóficos em cima de duas potências. Não tem duas potências, é uma só. Potência do bem, potência é Deus, né? Ponto final. Então, que é outro conceito, né? Que parece bobeira, mas não é. Então, continua Kardec, a encarnação não é em absoluto, normalmente, uma punição para o espírito. Olha, vamos repetir, né? Rapaz, a encarnação não é em absoluto, normalmente, uma punição para o espírito, mas uma condição inerente à inferioridade do espírito e um meio de progredir. Vamos pensar sobre essa frase. Se um espírito é inferior e eu estou na matéria, a matéria traz complicações, traz necessidade, traz. Tem aflições? Tem. Passa por dor física? Passa. Mas por que isso tem que ser punição?
Porque não é uma condição inerente à inferioridade. Normal. E um meio de progredir. Porque quando eu estava 5 vidas para trás, era melhor ou pior? Às vezes a gente fala assim, nós somos tão ruins, tacamos pedra na cruz, né? Lá para trás era muito melhor. Pô, eu não sei, eu fico vendo esses... Se você lê, né? Quando você vê filme, é mais fácil para tocar o sentido. Eu não vejo um castelo, né? Se você for para a Europa, cara, não tem nada. É umas pedras com negócio. O cara tinha um prato de cobre ou de prata, né? Se fosse muito bom era de ouro, que também... Um talherzinho e uma caneca, né? O que mais que ele tinha? Uma cadeira de pedra, né, rapaz? Que um rei, né, em 1200, 1300, 1400 tinha realmente, né? Não tinha nada. Ele tinha um poder de mandar no outro, mas comia, bebia, não tinha nem geladeira, as coisas eram tudo, se fosse no frio ainda era melhor, se fosse num coisa quente, era tudo meio quente. Então, eu estou só falando isso para a gente desmistificar que tudo aqui é punição, é expiação, nós estamos pagando, não sei o quê. Cara, não é bem assim. Tem, claro, não somos... Mas não é normal, não é natural isso. O natural é você vindo, né, e progredindo. À medida que o espírito progride normalmente, ele se desmaterializa. É normal, não é... O progresso é normal, é uma condição normal, uma condição. Então tem as dificuldades? Tem as necessidades? Tem. Mas isso não é punição. Está reencarnado na Terra... Nós temos que encarar isso como uma oportunidade, como uma bênção, como uma escola. E não com, isso aqui é um hospital, só tem louco aqui dentro. Né? Então, não podemos, né? Então, à medida que o espírito progride normalmente, ele se desmaterializa, isto é, subtrai-se à influência da matéria, depura-se. Sua vida espiritualiza, suas faculdades e as percepções se ampliam. Sua felicidade está em razão do progresso completado. Mas como age de acordo com seu livre-arbítrio, pode, por negligência ou má vontade, retardar seu avanço. Prolonga, por consequência, a duração de suas encarnações materiais, que se transformam para ele numa punição. Aí sim. Então aquele renitente, aquela coisa que você está insistindo muito, aí você vai colher mais dor, até por conta da tua própria condição, que você está centralizando tudo isso num orgulho, num egoísmo e numa ganância muito grande, não é? E isso é uma punição para a alma, para o espírito, né? Já que por suas falhas permanece nas categorias inferiores, obrigados a recomeçar a mesma tarefa. Depende, pois, do espírito abreviar por seu trabalho a depuração sobre si próprio, a duração do período das encarnações. Quanto tempo nós vamos ter que encarnar? Embora esse tempo seja curto, é um período curto. Mas quantas encarnações? Mas depende da minha vontade, eu posso prolongar um pouquinho mais. Eu posso abreviar, vai depender do aproveitamento que eu estou fazendo dos atributos da alma, não é? E aí não é atributo da matéria, porque isso não tem relação se tem perna, se não tem perna, se tem câncer, se não tem câncer. Às vezes a gente fala, eu tive um câncer, eu não estou aproveitando a minha existência, eu vim sem braço, não estou aproveitando a minha existência. A condição material, ela não tem nada a ver com o aproveitamento espiritual que nós podemos tirar disso, né? Pelo contrário, quanto mais facilidade, quanto mais recursos, quanto mais beleza, quanto mais coisa mais certa, quanto mais riqueza, né, acaba proporcionando mais condições de desviar, se assim a gente tiver
aquela tendência, né, de inclinar para isso. Então, o progresso moral de um globo acompanha os seus habitantes. Ora, como a criação dos mundos e dos espíritos é incessante, e como estes progridem mais ou menos rapidamente em virtude do seu livre-arbítrio, resulta disso que há mundos mais ou menos antigos, com diferentes graus de adiantamento físico e moral, nos quais a encarnação é ou mais ou menos material e, por consequência, o trabalho para os espíritos é mais ou menos rude. Nesse ponto de vista, a Terra é um dos menos adiantados, povoada de espíritos relativamente inferiores. A vida corporal é mais penosa do que em outros, embora existam mundos ainda mais atrasados, onde a existência é bem mais penosa do que na Terra, e para as quais esta seria relativamente muito felizes. Por isso que eu falei, olha, do que a gente vem evoluindo, os mundos que nós passamos para trás é pior que a Terra. Então, nós estamos avançando, né? Nessa relação, a Terra é um mundo feliz, para aquela outra condição, né? Inerente ao estado do espírito, né? Então, isso aqui, né? O progresso moral de um globo acompanha os seus habitantes. Só essa frase aqui daria para desenvolver, né? Tem muita teoria aí que são agentes externos. O globo se transformando é que vai transformar os espíritos. Então você tem uma teoria da transição planetária, aonde a Terra está fazendo a transição, e porque a Terra material está fazendo a transição, né? Nós vamos fazer o acompanhamento porque a Terra está... Não, é o contrário. O progresso moral de um globo acompanha os seus habitantes. A maioria vai evoluindo e com isso vai modificando a matéria. Quem age na matéria? É a matéria que age em nós ou é nós que agimos na matéria? Então isso faz com que a gente também comece a ler algumas obras aí espíritas que jogam fatalismo ou uma condição que é a matéria que vai modificar o espírito. A matéria não vai modificar o espírito. A matéria é oportunidade para exercitar através do livre pensamento e da inteligência desenvolvida, e aí nós vamos atuar sobre a matéria, e atuando sobre a matéria a gente exercita a nossa inteligência e desenvolve o nosso senso moral. É o oposto do que às vezes se prega por aí, né? Então o espírito é que age sobre a matéria desde o começo para formar os sistemas. Jesus, né, foi condicionando junto com os prepostos para criar tudo isso, né? Não ao contrário. Ok? Não precisa concordar com tudo, não. Eu estou provocando aqui para ver se tem uma intervenção. Não é bem assim, né? Quando os espíritos alcançam em um mundo a totalidade de progresso que o estado dele permite, eles os abandonam para encarnarem em outros mais avançados. Então, o espírito ele tem condição de evoluir tanto que às vezes a matéria que ele está manipulando ali já não dá mais, então ele tem que ir para outra matéria que vai proporcionar mais condição de manipulação, desenvolver mais inteligência e desenvolver mais senso moral. Então, nós temos a condição de passar isso mais rápido, porque é o espírito que vence o mundo, e não o contrário. O que o Jesus está falando? Eu venci o mundo, então, olha, eu consegui aqui, né? Já posso ir para a próxima morada, né? Basicamente isso. Essa matéria aqui, com essas características, eu já consegui aproveitar tudo, vou para a próxima, né? Vou mudar de série, né? O maternal já não dá mais, é meio assim. Então eles abandonam para encarnarem em outro mais avançado, onde adquirem novos conhecimentos
e assim sucessivamente, até que a encarnação em um corpo material não lhes sendo mais útil, passam a viver exclusivamente a vida espiritual, na qual progride em outro sentido e por outros meios. É-nos permitido ver a Deus? A espiritualidade fala assim: não, falta-lhe um sentido. Olha aqui, ó. No qual progride em outro sentido e por outros meios, chegando ao ponto culminante do progresso, gozam da suprema felicidade. Admitidos nos conselhos do Todo-Poderoso, conhecem seu pensamento e tornam-se os seus mensageiros, seus ministros diretos para o governo dos mundos, tendo sobre suas ordens os espíritos de diferentes graus de adiantamento. Então é uma escala. Deus provê, mantém, dá a ordem. Quem executa na matéria? Os mensageiros, os ministros diretos que governam o mundo. Que tem sobre suas ordens quem? Os espíritos de diferentes graus. Quem? Nós. Estamos aqui, na última escalinha ali do coisa, né? Se a gente der conta, abrir o coração, poder ser os trabalhadores da última hora, né? Aí nós vamos estar aqui entrando aqui nesse negócio. Assim, todos os espíritos encarnados ou desencarnados, em qualquer grau da hierarquia que se apresente, desde o menor até o maior, têm suas atribuições no grande mecanismo do universo. Todos são úteis ao conjunto, ao mesmo tempo que são úteis a si mesmo. Aos menos avançados, como simples operários, cabe desempenhar uma tarefa material, que de início é inconsciente, depois gradualmente inteligente. No mundo espiritual, há atividade por toda parte, e em nenhum lugar há ociosidade inútil. Eu vou para o céu descansar, tocar arpinha. Não é assim, Helene? Já trabalhei tanto aqui, já dei um duro danado, fiz tantas feijoadas. Agora eu vou descansar. Morreu, coitado. Ele descansou. Não entender, não entender nada. E o trabalho para o espírito não é sacrifício, não é punição, não é benefício, é utilidade, é desenvolvimento. Isso é muito bonito. Todos são úteis ao conjunto, ao mesmo tempo que são úteis a si mesmo, né? Então, o cara está perdendo a encarnação. Não, ele está em falsa ideia, ele está equivocado, né? Ele está ali agindo de maneira egoísta, orgulhosa, mas isso ainda vai servir como um base para ele poder fazer as reflexões, fazer as análises e, quem sabe, às vezes até ser mola propulsora para poder ali jogar ele numa consciência maior, não é? E isso às vezes a gente não dá conta, né? Então tem muita gente, né? Eu falo por mim mesmo, se abusa ali, abusa do álcool, né? Foi uma maneira de eu despertar para que eu buscasse outra coisa melhor, que aquilo lá não estava fazendo bem para mim. E se eu tivesse feito outro caminho mais moderado, será que eu tinha acordado? Então, assim, o que eu estou só jogando que às vezes a gente tem uma condição de avaliar o outro, né, como o cara está errado completamente, tudo bem, né? Mas vai ser útil. E nós não sabemos o desdobramento. Olha, vamos pegar a vida de Paulo de Tarso. Era o maior genocida de cristão. Ele estava em falsa ideia, equivocado, mas achando que ele estava fazendo a coisa certa. Quando o Cristo desperta a consciência dele, ele atropelou todo mundo. Todo mundo. Todo mundo que ficou com Jesus 3 anos, não conseguiu entender.
O cara não ficou com Jesus, veio Jesus lá numa luz e consegue dar uma guinada. A gente tem que ler o Santo Agostinho, Confissões, ver a vida dele, o desregramento, o comportamento dele. Então, aquilo chocou ele. Aquela fase de desregramento fez com que ele despertasse. Eu não estou fazendo proselitismo aqui para ser desregrado, não, pelo amor de Deus. Eu só estou falando que às vezes a gente julga de um jeito, né, que às vezes não dá conta, mas vai ser importante. Então, assim, o que nós temos que fazer? Seu apoio, seu braço acolhedor para poder dar o suporte. Mas eu querer que o meu irmão tenha a vida que eu acho que é bom para ele, sinceramente, não tem funcionado. Faz 50 anos, não funciona. Então, eu mudei de tática. Eu falei, vou tentar apoiar assim, né, que ele me pedir, o que eu achar que eu devo fazer, eu vou fazer. O que eu achar que eu não posso fazer, eu vou tentar de uma outra maneira. Se eu vou acertar, se eu vou errar, não sei. Mas eu vou parar de impor para ele o meu jeito. Eu vou auxiliá-lo na caminhada que ele está. E a hora que eu puder, eu falo, olha, puxa, e esse caminho aqui, e aquele ali, né? Como a gente deveria fazer com os espíritos, né? Nós não vamos doutrinar ninguém, né? Nós vamos dialogar, bater um papo, né? E ver se a gente consegue, de algum jeito, ajudar, com humildade, né? Então, muda a relação. E aí a gente também muda, porque nós não sabemos qual que é o desdobramento das coisas, né? Então, esse mundo espiritual é atividade em toda parte, em nenhum lugar há ociosidade inútil, né? A coletividade dos espíritos é, de certa forma, a alma do universo, né? Então, é o elemento espiritual que atua em tudo e por tudo, que o céu e o inferno, está lá nesse livro, não é um lugar circunscrito. A coletividade dos espíritos é, de certa forma, a alma do universo. É o elemento espiritual que atua em tudo e por tudo. Não tinha planetinha nenhum. O Cristo e os seus prepostos estavam aqui, né? O que eles estavam fazendo? Quanto tempo eles demoraram para fazer toda a condensação, né, do nosso sistema solar, formar os planetinhas? Não tinha nada. Aonde que esses caras estavam? Estavam no universo. É o elemento espiritual que atua em tudo e por tudo, sobre o impulso do pensamento divino. E Deus disse, Deus mandou, Deus deu a ordem, eles vão lá e executam. Sem esse elemento, só existiria matéria inerte. A matéria tem forma, a matéria tem corpo, por conta dos espíritos. Se não fosse esse elemento espiritual, só existiria matéria inerte, sem finalidade, sem inteligência, sem outro motor além das forças materiais que deixam uma imensidade de problemas insolúveis. Pela ação do elemento espiritual individualizado, tudo tem uma finalidade, uma razão de ser, tudo se explica. Eis porque, sem a espiritualidade, tropeçamos em dificuldades insuperáveis. Quando a Terra se encontrou em condições climáticas próprias para a existência da espécie humana, os espíritos vieram encarnar. E se admitirmos que encontraram os envoltórios prontos e que só tiveram de adaptar o seu uso, compreende-se melhor ainda que pudessem nascer simultaneamente em vários pontos do globo. Se admitirmos, Kardec está fazendo conjecturas. Embora os primeiros que vieram fossem poucos adiantados, até porque encarnariam em corpos muito imperfeitos, deveriam haver entre eles diferenças sensíveis nos caracteres e nas aptidões, conforme o grau de seu desenvolvimento moral e intelectual. Os espíritos similares
se agruparam naturalmente por analogia e simpatia. A terra viu-se povoada de espíritos de diferentes categorias, mais ou menos aptos ou rebeldes ao progresso. Os corpos, recebendo a influência do caráter do espírito e sendo reproduzido conforme seu tipo respectivo, deu origem às diferentes raças, seja no aspecto físico, seja no aspecto moral. Quem manipula a matéria? Os espíritos. O espírito impõe a influência do seu caráter e essa influência reproduz no físico conforme os respectivos caracteres. E isso é que dá origem às diferentes raças, seja no aspecto físico, seja no moral. Os espíritos similares continuam a encarnar de preferência entre os seus semelhantes, perpetuaram as características distintivas, físicas e morais das raças e dos povos, que só desaparecerão com o tempo, mediante a fusão do progresso dos espíritos. Isso está na Revista Espírita, de julho de 1860, Frenologia e Fisignomia. Pode-se comparar os espíritos que vieram povoar a Terra a esses grupos de emigrantes de origens diversas que vão se estabelecer em uma terra virgem. Encontraram uma madeira e pedra para fazer as suas habitações e cada um dá a sua um estilo diferente, conforme seu grau de saber e de sua inteligência. Grupam-se por analogia e origens de gosto. Esses grupos acabam formando tribos e depois povos, cada qual com seus costumes e caráter próprio. Então é assim que vai avançando, é assim que vai conduzindo as coisas. O progresso não foi uniforme em todas as espécies humanas. As raças mais inteligentes adiantaram-se naturalmente às outras, sem contar que espíritos recém-nascidos que a vida espiritual vieram encarnar na Terra, entre os primeiros que chegaram, tornando mais evidente as diferenças de progresso. Seria impossível, de fato, atribuir a criação dos selvagens, que mal se distingue dos macacos, e a mesma antiguidade que o dos chineses, e menos ainda que a dos europeus civilizados. Esses espíritos de selvagens pertencem também à humanidade. Eles atingirão um dia o nível dos seus irmãos mais velhos, mas isso não será certamente em corpos da mesma raça física, impróprios a um certo desenvolvimento intelectual. Põe embaixo do braço assim. Moral: quando o instrumento não estiver mais de acordo com o desenvolvimento que alcançarem, eles imigrarão desse meio para encarnar em um grau superior e assim por diante, até que tenham conquistado todas as gradações terrestres, após o que deixarão a Terra, passando dos mundos cada vez mais adiantados. Isso está na Revista Espírita, 1862, Perfectibilidade da Raça Negra. Aqui, nesse ponto, é que tem uma corrente que fala que Kardec era racista. Bom, utilizar disso... Nossa, eu tava vendo o preço de cortina. Eu tenho um gosto realmente muito caro. O preço da simulação, R$700 a cortina pra lá. Da onde que tá? Aí eu troco a janela. Tá tudo fechado. O Crispim deve ter deixado aberto lá. Não, mas ele não tá aqui. Ele tá aí? Deixa eu ver. Tá aqui, o Crispiano Antônio Abe. Agora ele fechou. Ah, ô Crispim. Tá bom. Boa noite. Eu não vi ele aqui. Deixa eu ver. Tá aqui. Ô Crispim, nem te vi aqui. Vixe, agora o relógio. Não tem problema. Vamos... Não, eu acho que a gente pode parar aqui. Vai ter o item reencarnação. Tem mais esse tanto aqui. A gente acaba semana que vem. Aí a gente para certinho nesse aqui. Já é 10 para as 9. Tá bom também, né? Senão cansa. Vou interromper aqui a coisa aqui. Eu vou parar de gravar.